Sejam bem-vindos à nossa terceira aula, né? Ao nosso terceiro encontro. É um prazer estar com vocês novamente, né? Eu agradeço pela participação de todos. No nosso encontro, né, de hoje, nós vamos tratar sobre a formação de professores de língua estrangeira, né, que é um tema que a linguística aplicada ela tem se dedicado muito, né? Ela tem feito inúmeras reflexões dentro aí do seu escopo de investigação, né? E como a gente está, né, eu venho frisando isso desde os nossos primeiros contatos, como nós estamos em um curso, né, de formação de professores, eu jamais poderia deixar de tratar de algo tão importante, né, nessa disciplina. Então, nesse nosso encontro de hoje, nós vamos falar especificamente, né, da formação de professores na perspectiva da linguística aplicada, né? Então, essa questão da formação de professores aqui no Brasil, né, a gente sabe, é um pouco problemático, né, dentro da história, né, da própria história da educação no Brasil. Essa questão de formação de professores, né, ela veio assim de uma forma mais específica, né? A gente vai ter uma ação enquanto política pública a partir da LDB de 1996, né? E é óbvio que essa questão da formação de professores para a língua estrangeira, né, para a língua inglesa, ela também sofre com esses reveses, né? Até pouco tempo atrás, a formação desse professor, né, de língua estrangeira era muito preocupada naquele treinamento, né? A gente via muito na prática dos professores aquele comportamento, né? Bem na perspectiva de um treinamento, né? Para lidar com os fatos da língua, né? E não uma formação realmente, vamos dizer assim, efetiva, solidificada, né? Que desse conta de toda a amplitude da língua. Né? Porque quando a gente trata de língua, seja ela qual for, né, a gente não está simplesmente tratando de uma técnica para você aprender ou a ler ou a escrever, né? Mas você está aí envolto em vários aspectos, certo? Então, essa reflexão ela vai estar pautada basicamente ali no texto do livro base da nossa disciplina, né? Mais especificamente o texto, certo? A unidade 4, que trata da questão de formação de professores. Né? E aí, como eu estava contextualizando, né, quando a gente trata, né, de formação de professor de língua estrangeira, e mais especificamente, né, do professor de inglês, a gente vai colocar e a gente vai trazer em pauta, né, diversas questões. Né? Não é só a questão do domínio da língua, né? Mas desde a formação ainda na universidade, né? O percurso que esse professor ele vai trilhar, as crenças que ele tem, né? Porque algumas vezes as nossas crenças elas terminam por nos limitar, né? No texto ela fala até um pouquinho disso, né? De como essas crenças elas terminam interferindo na nossa prática. Né? E a linguística aplicada, ela tem observa, né, essas questões desde o próprio desenho curricular dos cursos de formação, né, em letras em inglês, até, como eu disse, as crenças que esses alunos vão ter com relação à aprendizagem, com relação ao próprio mercado de trabalho, certo? Então, ela tem se ocupado bastante dessas reflexões, né? E a partir dessa preocupação, desses aspectos, né, de refletir sobre o processo da formação de professores, das competências que esses professores eles necessitam ter, né? Vem aí aspectos, né, que têm contribuído muito para a mudança de currículo, para a melhora, né, nos aspectos que envolvem metodologias, né, a formação de um professor, a atuação do professor como um todo, né? E a gente sabe que quando se trata de formação profissional,
né, inúmeros fatores, eles vão aí interferir, né? Não é só única e exclusivamente fatores ligados à formação de professores, mas os próprios fatores, né, do mercado de trabalho, da sociedade em geral, né? A sociedade ela tem um peso muito grande, porque às vezes ela espera, né? Ela cria uma expectativa, e na maioria das vezes a gente quer atender essa expectativa, muito embora, né, ela não seja a expectativa ideal. Enfim, né, são vários aspectos, são várias questões que a linguística aplicada ela tem buscado investigar no campo da formação de professores, certo? Tudo bem até aqui? Né? E para que a gente, de fato, né, possa iniciar, né, nós temos aí o desafio da formação, né? E esse desafio da formação, as autoras, né, a Barreto e a Brito, elas começam logo dizendo formação ou treinamento, né? O que é que a gente deve, né? Será se formação e treinamento são a mesma coisa, né? Qual o impacto desses dois aspectos para o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira? Qual o impacto, né, desses dois aspectos para o ensino de inglês, por exemplo, certo? Então, em primeiro lugar, elas começam apontando que o o óbvio, né, mas nunca é demais a gente ressaltar que formação e treinamento são perspectivas diferentes, né? Existem aí distinções. Em primeiro lugar, porque o treinamento ele está voltado aí ao ensino de técnicas, né? Que vão mostrar para o professor, que vão fazer com que o professor domine, né? E automaticamente, nesse processo de dominar, ele vai reproduzir aquelas mesmas técnicas, né? Automaticamente para ele atingir objetivos que ele pontua, né? Objetivos que ele quer atingir. Quando você está envolto aí nessa perspectiva do treinamento, na maioria das vezes a gente não reflete muito sobre a metodologia, por exemplo. A gente praticamente não tem uma preocupação com a metodologia, até porque você está treinado para fazer daquele modo, você só vai repetir. Né? E aí você pensa que nesse ato de repetir, ele vai dar conta, né, por exemplo, de fazer que o aluno aprenda inglês. Né? Na minha época de estudante, eu sou egresso de escola pública e eu me lembro que antigamente a gente utilizava ainda aquela nomenclatura, né, de séries, que de quinta até a sétima série, né, eu não tinha uma professora, vamos dizer assim, formada em língua inglesa, né? Eu tinha uma professora que ela tinha sido treinada, né, ela tinha formação em ensino médio, mas ela tinha recebido um treinamento para trabalhar com língua inglesa. E a metodologia dela era toda pautada nesse aspecto do treinar, do treinar, do reproduzir uma metodologia e de automaticamente, né, ela dominava uma técnica, reproduzia aquela técnica e as próprias atividades que a gente fazia eram atividades, né, de reprodução, né? Então a gente ficava ali, ela botava no geral, no quadro, porque naquela época não se distribuía livro ainda, né? Não tinha livro didático de língua estrangeira. Ela colocava ali no quadro aquele texto, e aí na maioria das vezes a gente ia copiar, né? Bem num processo mesmo de reprodução, para tentar memorizar, ia fazer exercícios de tradução, né? E buscar traduzir aquelas palavras com auxílio do dicionário, aquela coisa bem mecânica mesmo, né? Então, o treinamento aí, ele vai nessa perspectiva, né, de fazer com que o professor, ele detenha, né, a preparação dele é voltada apenas para o uso de determinadas técnicas e habilidades para ele aplicar em sala de aula, né? Foi justamente o que aconteceu com a minha professora naquela época. Ela tinha algumas técnicas, algumas metodologias, algumas
habilidades, né, que ela colocava ali, mas às vezes até na questão da própria pronúncia de algumas palavras, né, ela não sabia assim, meio que fazer a pronúncia correta, né? Então veja como era, né, como é que fica esse aspecto do treinamento. Agora, quando a gente realmente está na perspectiva da formação, aí a gente tem um caminho mais complexo, né? Até porque esse caminho da formação, né, é um caminho que exige uma reflexão, né? Em que a gente vai fazer as associações, né, entre o que a gente aprendeu na universidade, né, e automaticamente com aquilo que eu vou desenvolvendo na minha prática docente, na nossa prática docente enquanto professor, né? E isso é tão interessante, pessoal, que como a nossa prática docente ela termina moldando, né? Ela termina nos fazendo refletir sobre como que a gente deve ensinar línguas, né? Que competências a gente deve desenvolver, que habilidades, né, que eu vou buscar atingir, que metodologias, né, de certa maneira, são mais eficientes em determinados aspectos, em determinados conteúdos. Em alguns, eu adoto, por exemplo, metodologia de aula expositiva, em outros, só aula expositiva não vai dar certo. Né? E essa questão da formação, né, ela vai estar intimamente ligada com esse aspecto da reflexão, né? Da reflexão pautada numa prática docente, né? E aí você tem a interrelação desses dois saberes que necessariamente, como eu estava falando, eles precisam estar aí, eles precisam estar aliados, né? Dentro de uma postura reflexiva, dentro de uma postura crítica, né? Então, como diz a professora Celane, né? O processo reflexivo relacionado a questões da linguagem, seu papel e suas construções sociais, devem acompanhar a formação do graduando desde o início. Né? Não é simplesmente ensinar um conjunto de regras para você dominar determinados aspectos da língua, né? Mas de você compreender a linguagem, né, a língua, de uma forma extremamente abrangente, para além de uma gramática, por exemplo. Né? E aí entra o processo de reflexão, que é próprio do processo de aprendizagem, que só poderá se desenvolver, né, na perspectiva da autora, a partir de uma compreensão crítica, né, do trabalho do futuro professor. Né? Essa tarefa não pode ser deixada para o final, talvez apenas para os itens da prática de ensino, né? Que hoje a realidade, né, dos cursos de formação de professores, das licenciaturas, ela tem mudado bastante. Sobretudo no sentido de trazer a parte prática, né? Que por muito tempo a gente ficou com a prática, né, exclusiva para os estágios supervisionados e terminava que na hora do estágio, aquele momento, né, ele não era suficiente para dar conta, né, de toda a complexidade que o trabalho docente demanda. Né? Então, hoje, os cursos, eles estão cada vez mais reflexivos, levando os professores levando os estudantes, né, os licenciados, a ter um contato cada vez mais cedo com a escola, né, de modo a fazer com que eles já possam ir refletindo sobre essa realidade docente, sobre a escola, sobre a organização do trabalho, né, pedagógico aí de língua estrangeira desde o início da sua formação, né? Então, essa questão, né, teoria, prática e reflexão, elas são aí extremamente necessárias, né? Elas são condição fundamental para a formação dos professores, né? E é justamente a partir delas, né, que a gente molda a formação inicial, que é essa que vocês estão tendo no curso de licenciatura, mas ela também vai ser
condição essencial para que vocês possam aprofundar, possam se formar continuamente quando vocês já estiverem no exercício da prática docente, né? Porque a formação inicial, embora ela é extremamente importante, embora extremamente necessária, a gente tem que ter um cuidado, né, muito grande na forma. Eu, pelo menos, encaro a formação inicial do professor de uma forma que a gente tem que ter muita responsabilidade, né, na forma como a gente repassa os conteúdos para os alunos, na forma como a gente atua, porque aquilo vai servir de parâmetro, né? Tá aí o currículo oculto que não nos deixa mentir, né? Eu acredito que no curso de vocês não tenham estudado ainda, talvez não tenha essa disciplina de teoria do currículo, né? Ela é mais comum no curso de pedagogia, mas uma das partes do currículo é justamente o currículo oculto, né? O que é o currículo oculto? É aquilo que o professor, é aquilo que o aluno aprende com o professor, né? Mas não estava na intenção, do professor de ensinar aquilo, né? A grosso modo, o currículo oculto seria isso, né? E vejam como é importante, né? Porque às vezes o aluno ele termina adquirindo determinadas posturas, determinados aspectos, né? A partir dessa formação inicial, em contato com os professores dele, né? Então, essa mudança na prática pedagógica, ela só vai ser possível a partir dessa união teoria, prática e reflexão, né? Ou seja, a principal mensagem, vamos dizer assim, né, dos estudos de formação de professores que a linguística aplicada faz é justamente essa, né? De que para uma mudança na prática pedagógica do ensino de línguas, né, e aqui especificamente do inglês, a gente precisa unir teoria, prática e reflexão, né? A gente precisa refletir sobre essa teoria, sobre a prática que eu executo, né? E assim, de fato, ir construindo aí uma prática pedagógica, né? Essa prática pedagógica aí num processo de construção, de reconstrução, de mudança, né? E essa questão, né, dessa mudança na prática pedagógica, ela é extremamente importante, né? No sentido aí de da gente entender que sempre há um caminho, né? E esses caminhos, eles não estão prontos. Quando a gente trata de educação, né, cada turma é uma realidade, cada aluno também é uma realidade específica, então não tem um caminho. Né? Não dá para a gente dizer assim, olha, isso vai funcionar e isso não vai funcionar. Não é assim. Tem coisa que com uma turma, por exemplo, de sexto ano, trabalhando com inglês, aquela metodologia não funciona. Já com a turma do sétimo ano, aquilo já vai funcionar. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com esses comandos, né? Daí a necessidade dessa reflexão, né? Porque aí, refletindo, a gente vai estar adequando, né, a nossa realidade a cada um aí das nossas turmas, dos nossos alunos, né? Então, a formação, ela vem no sentido de fazer com que os profissionais, né, os professores de língua, sobretudo aqui, no nosso caso, os professores de língua inglesa, eles possam, né, problematizar suas práticas, eles saibam conduzir suas ações em busca aí de um constante aprimoramento, né? Um constante aprimoramento da prática pedagógica, né? E isso se faz necessário até porque tem se exigido muito do professor, né? E aí a sociedade cada vez exige mais da gente, né? E fazendo esse processo de reflexão, né? Ele também vai nos ajudar no caminho aí de uma boa formação continuada, né? De uma boa formação continuada para, né, para o exercício do trabalho docente. Bem, né? É óbvio que ao longo do tempo, né, as mudanças, as demandas sociais, elas vêm interferindo, né, nessa questão da formação de professores, de todos os segmentos, né, do fenômeno
dos segmentos educacionais, inclusive, né, os próprios professores, os próprios professores os próprios professores da universidade, né? A gente também tem refletido muito, tem mudado muito as nossas práticas, porque assim como às vezes determinados aspectos não dão certo na educação básica, no ensino superior acontece a mesma coisa, não é diferente. Então não é porque o ministro da disciplina de linguística aplicada, por exemplo, há 5 anos que ela deve acontecer do mesmo jeito, com todas as turmas, não, cada turma tem uma resposta, né? Daí que, inclusive na universidade, né, aí mesmo formando professores, é que a gente tem que fazer essa reflexão prática, né, essa reflexão teórica e prática aí na nossa postura, né? Um dos aspectos centrais, né, que tem aí se preocupado a formação de professores de língua, né, é justamente a questão da competência linguística, né, que é um dos principais desafios da formação do profissional, né? Porque nem sempre os cursos, né, elas até frisam isso, porque essa preocupação com essa competência linguística, né? E elas frisam isso, a, a, as autoras do texto, né? Que nem sempre os currículos dos cursos de letras das universidades, né, elas comportam um número de aulas considerado satisfatório por acadêmicos e professores, né? Às vezes, né, determinada disciplina, a gente tem uma necessidade maior, mas o número de horas termina sendo muito reduzido, né? E óbvio, né, isso vai ter um impacto aí na formação, tanto é que às vezes os alunos chegam na estágio, eles têm uma insegurança muito grande, né? Ou às vezes até mesmo têm uma insatisfação com o curso, né? Por conta dessas nuances, porque termina sendo muita coisa para a gente ensinar e pouco tempo disponível, né? E também existe aí toda uma pressão, né, para fazer com que se reduza o tempo de formação de professores, né? Isso não é bom. As universidades têm resistido muito, né? Mas a gente não sabe até quando essa resistência ela vai ser possível, né? Tem uma pressão aí muito grande para que essa formação de professores ela seja feita em 3 anos, né? O que com certeza vai trazer um prejuízo muito grande para a formação dos futuros professores, né? Eu espero que essa proposta a gente consiga se desvencilhar dessa proposta, né? E aí, sobre essa questão, né, da competência linguística, da formação de professores, da insatisfação com o curso, né? As autoras elas até citam uma pesquisa que foi realizada na Universidade Federal de Vitória, né, por Batista e Andrade, que eles investigaram as crenças, né, expectativas e dificuldades dos alunos do curso de letras, né? E aí eles colocam, né, bem essa questão da precariedade, tanto da qualidade como dessa questão da competência linguística, além de alguns aspectos, né, sobre a carreira docente, né? O mais interessante, né, desse aspecto da formação de professores, dessas pesquisas que eles fizeram sobre formação de professores, é que muitos dos entrevistados eles disseram, olha a crença limitante, né, que se sentem preparados para atuar na escola pública, porque eles consideram, né, que para a escola pública eles não precisam ter um bom desempenho linguístico para dar aulas. No entanto, né, eles colocam, né, no entanto, eles colocam que não atuariam na educação privada, né, na escola privada, por conta das exigências, né, por conta de que a escola privada ela seria mais exigente, né? Eu não sei se vocês conseguem, né, compreender aí a reflexão que as autoras fazem, né, e que ela é muito necessária. É como se a escola pública, por ela ser pública, né, eu posso me comportar, eu posso exercer, né,
a docência de qualquer modo, quando na realidade, né, não deve ser dessa maneira. A gente tem que fazer essa questão da reflexão teórica, prática, né, buscar uma formação continuada, buscar uma formação continuada para, de certa maneira, estar tentando minimizar os problemas de formação, né, que esses professores venham a ter. Né? Mas a grande maioria, né, dos professores, eles enxergam, né, que por terem uma formação problemática, uma formação que na visão deles é insuficiente, né, eles poderiam muito bem atuar apenas na escola pública, né, porque lá você não precisa dominar de uma forma muito precisa, né, os aspectos da análise linguística. Né? É óbvio, né, esse resultado, o resultado dessa pesquisa, termina trazendo para a gente, né, dados extremamente significativos, sobretudo para nós que estamos num curso de formação inicial, né, para que a gente possa rever como que a gente tem estruturado esses cursos, né, e de que modo a gente pode melhorá-los, né? E aí um dos três professores que eles detalharam, né, eu trouxe aqui para expor para vocês, que eu acho bem interessante. Né? Ele diz, um dos problemas que o professor já formado enfrenta é por ele estar na sala de aula com vários alunos. E se acontecer de algum aluno saber alguma coisa sobre língua estrangeira, sobre a língua inglesa, que ele não sabe, ele vai se ver numa situação difícil. Então, por isso eu acho que ele tem que saber tudo da língua inglesa, para ele poder dar aula, porque as pessoas que estão ali não sabem nada sobre a língua que eles estão aprendendo. Então, ele acha que o professor tem que saber tudo. Né? A outra diz, trabalhar em uma escola particular, não sei se a exigência seria maior. Eu teria que estar mais preparada para ensinar inglês. Eu, a princípio, acho que o mais fácil seria ir para uma escola pública mesmo. Né? No caso aí, esses dois trechos, eles revelam, né, uma crença na possibilidade de se aprender uma língua estrangeira em escolas públicas, esquecendo-se de recursos, de livros, apesar de importantes, não consistem em meios exclusivos de ensino e aprendizagem de língua. Né? A criatividade e a dedicação do profissional podem resultar em uma aprendizagem real e eficiente. A questão é que nunca se ensina e se educa de forma igual. O processo de educar nunca é o mesmo do que foi feito ontem. Sempre se transforma, porque os alunos são outros, né? Daí essa necessidade, né? A partir disso, o que eu quero que vocês compreendam é justamente isso, né? Que como o contexto muda, como os alunos mudam, não pense que vocês vão sair preparados de uma graduação para atuar, né, na sala de aula. Não acontece desse modo. Né? A cada turma, a cada aluno, os desafios eles se reconfiguram. Daí a importância desse processo reflexivo, né, em associar a teoria e a prática dentro do trabalho docente, certo? Então, uma das questões, né, primordiais que a linguística aplicada traz para o campo da formação de professores, sobretudo para a formação de professores de língua inglesa, é justamente a necessidade, né, da gente refletir sobre os aspectos teóricos, os aspectos práticos dentro da nossa prática docente. Né? E de compreender que o processo educativo, como um processo complexo, como um processo amplo, né? Ele vai se reconfigurar a cada novo contato que a gente tiver com o aluno, a cada novo contato que a gente tiver com a turma. Então, de certo modo, a gente sempre deve buscar a formação continuada. Até mesmo quando a gente adquire os graus mais elevados, né? Não é, por exemplo, que porque você é doutor em determinada área, que você não deva estar buscando, né, as atualizações dentro daquela temática, as melhores formas, né, de repassar aquele conteúdo para os seus alunos. Né? E esses resultados dessas pesquisas, como eu disse, né, eles têm resultado aí num processo de retroalimentação para as
universidades pensarem melhor na formação dos seus alunos, né? Em como que elas devem, né, atuar de uma forma, né, que investimentos elas devem fazer, o que é que na realidade, como é que elas devem formar integralmente esses alunos, né? Como é que vai se minimizar os problemas, né, de competência linguística, né? Como é que a gente vai preparar esse professor para atuar na sala de aula, né? E isso tem essas pesquisas, né, que a linguística aplicada tem feito no campo da formação de professores, tem dado uma contribuição muito grande, né? É, como eu disse, né, em aulas anteriores, a linguística aplicada ela tem se ocupado muito no estudo de metodologias, né, que se aplicam à formação de professores, de recursos didáticos para o ensino de línguas, como o livro didático, né? Ela tem contribuído para dar significativos avanços aí na produção de material didático, né? Então, todas essas pesquisas, elas são essenciais justamente para estar orientando aí tanto a formação de novos professores, como uma reconfiguração dos próprios cursos que formam esses professores, além de metodologias, além de recursos, de materiais didáticos que devem ser utilizados e que são extremamente necessários para o trabalho docente, né? E aí a gente chega, né, na motivação e na reflexão como possibilidades de mudança, né? O cenário, de certo modo, né, ele é pouco animador quando se trata de formação de professores, mas isso é uma questão mesmo do Brasil, né? Como eu disse, a questão da formação de professores, ela é problemática no Brasil desde muito tempo, né? Desde muito tempo atrás, que na realidade o Brasil ele nunca se preocupou mesmo em estruturar uma política forte, né, de formação de professores, né, que essa formação ela busque dar conta, né, de, de uma educação de qualidade, né, de um processo constante aí de aprendizagem e de atualização profissional, né? O sistema ele não tem se preocupado muito com a formação continuada de professores, né? E é óbvio que tudo isso impacta, né, no processo do trabalho docente, né? Então, aí a gente tem justamente uma reflexão, né, sobre como que a gente pode utilizar, a gente pode tentar motivar e refletir sobre essas, esses aspectos, né? Então, como eu disse, né, a linguística aplicada ela vem buscando muito refletir sobre a questão dos currículos dos cursos de letras em inglês, né? De modo a minimizar, né, esses problemas que existem na formação, né? Várias pesquisas têm sido realizadas com graduandos, né, do curso de letras em inglês e algumas dessas pesquisas, né, têm apontado para resultados extremamente significativos, né? De certo modo, elas têm trazido uma qualidade, ainda que mínima, né? Mas a gente tem que reconhecer que muita coisa tem mudado, né? E, sobretudo, elas têm apontado aí para algumas nuances que são interessantes, né? Como as autoras destacam, né, várias pesquisas têm sido realizadas com grupos de graduandos dos cursos de licenciatura, né? E um dado muito interessante, né, que a gente não pode deixar de falar quando se trata de formação de professores de língua, é que, na maioria das vezes, né, nós adotamos posturas com base em nossos antigos professores, né? Até porque aí nós somos sujeitos sociohistóricos, né? E todas as nossas vivências, elas vão orientar, né, as nossas ações, e aí
por conta disso, né, o próprio acadêmico, né, muitas vezes ele toma atitudes durante a sua prática de ensino, né, ele se utiliza de práticas que, na maioria das vezes, ele condenava, né, os seus antigos professores, né, ou se vê em ações que o fazem lembrar de professores que foram marcantes em sua formação. Né, isso é um dado bem interessante. Porque, como todo mundo diz, né, o contexto da sala de aula ele é bem específico. E às vezes, né, a gente, na nossa falta de consciência, na nossa falta de reflexão, termina adotando posturas que a gente tanto criticava e que a gente dizia que nunca iria fazer, né? E aí, Feynman, né, ele diz que dentro dessa discussão da formação de professores, dentro dessa questão da formação de professores, existem 4 etapas, né? A pré-formação, o pré-serviço, a indução e o serviço. Ele diz que a pré-formação é quando o professor é ainda um aluno e estabelece seus primeiros laços com o modelo de educação. Né? Ou seja, quando a gente começa ali naquele processo de reconhecimento do que é e de como que se configura a educação. O segundo aspecto, né, que é o pré-serviço, a segunda etapa, que é o pré-serviço, é justamente a formação que a gente adquire na universidade, né? A indução, que é o terceiro, acontece aí nos nossos primeiros anos de docência, né? Em uma prática que é estabelecida aí a partir das nossas vivências, né? E a quarta fase seria justamente o serviço, que acontece o aperfeiçoamento da prática pedagógica, uma possibilidade de fusão entre teoria e prática. Né? É bem interessante esses 4 aspectos que ele coloca e de como que, de fato, né? Eu não sei se vocês já atuam, se algum de vocês já atuam, já tem uma outra. Eu costumo dizer para os meus alunos que os primeiros anos de docência da gente são aqueles anos mesmo da experiência, né? De fazer experiências, de fazer experimentos, né? Porque aí é que a gente vai vendo o que é que está dando certo, o que é que não dá, porque às vezes a gente sai com uma visão muito idealizada, né? De que determinado modelo vai dar certo. E não é assim, né? A cada vez que a gente exerce, que a gente vai para uma sala de aula, ter contato com alunos, aquele contato, né, ele demanda reflexões diferentes, ele demanda uma série de necessidades diferentes. Né? Então, eu costumo dizer que esses primeiros anos é os anos que a gente tem consciência realmente de que, quando trata de educação, né, sempre tem essas nuances, sempre tem esses aspectos. Né? E a quarta fase é o serviço, né? Que aí é o momento em que a gente já tendo um contato com a prática pedagógica, já tendo, né, uma experiência a mais, a gente vai aí se aperfeiçoando a nossa prática, né? O professor, tanto quanto os seus alunos, para aprenderem, sempre precisam ver em suas ações uma transcendência. Precisam sentir que o que faz é importante, para além do que se constrói na sala de aula, né? Para além das questões reais que podem pensar e desmotivar qualquer tentativa de mudança e de aperfeiçoamento. O professor precisa ponderar se não está atuando de um modo tão rotineiro e engessado, que não represente para si um desafio e não lhe dê mais encanto e ou prazer, né? A gente sempre precisa estar fazendo essas ponderações, sempre precisa estar fazendo essas reflexões, né? Porque, como eu disse, a prática, e é o que elas falam direto no capítulo, né? Quando vocês, não sei se todos já leram, mas quando vocês tiverem contato com esse capítulo, que é, assim, um capítulo que eu acho extremamente importante, né, dentro dessa disciplina, vocês vão ver que elas apontam sempre, né, que a gente precisa refletir sobre a nossa prática docente, para que ela não fique uma prática situada, né?
alheia ao que de fato está acontecendo, né? Que ela seja uma prática que de fato tenha como o principal objetivo, né? Fazer com que os alunos aprendam, né? Fazer com que eles interajam, com que eles executem, com que eles possam, né, se relacionar, eles possam ter um relacionamento com aquele conteúdo que você está ministrando, né? E que automaticamente esse trabalho docente ele seja um espaço de troca, né? Entre o professor e o aluno e entre o aluno e o professor, né? Então, esse processo, né, reflexivo na formação continuada, na formação inicial e continuada dos professores, né, é um dos aspectos que tem se preocupado muito a linguística aplicada. E como a gente pode analisar, como a gente pode ver, né, ele é essencial. Né? E, sobretudo, nos dá, né, aí um indicativo de que a gente deve sempre estar aberto a repensar metodologias, a repensar práticas pedagógicas. Né? A gente não pode viver com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim e eu vou morrer assim. Né? Isso não funciona em educação. A gente sempre tem que repensar essas metodologias, ampliar aí, né, as práticas pedagógicas, refletir sobre cada prática, né, de modo, né, ampliar também os conhecimentos que a gente tenha, né, até porque o professor ele tem uma postura consciente dentro do processo de ensino-aprendizagem e desenvolve essa postura consciente no aluno também, né? Sobretudo numa língua estrangeira, né, que a maioria de nós tem aprendido, né, o nosso contato com uma língua estrangeira é muito no aspecto da gramática, né, e às vezes a gente esquece, né, de falar dos aspectos culturais que essa língua ela tem, né, e que ela estabelece. Eu não estou dizendo aqui que não é importante ensinar a gramática da língua inglesa. É óbvio que é. Né? A gente tem que dar, isso é um direito do aluno aprender, mas trabalhar com inglês não é só isso. Né? A gente tem que mostrar para os nossos alunos, né, a importância dessa língua, as relações culturais que essa língua estabelece, o que foi que já foi produzido nessa língua, né? Qual o impacto dessa língua dentro do mundo, né? Todos esses aspectos a gente tem que levar em consideração. Né? E aí, a linguística aplicada ela traz essa reflexão para os professores. Até que ponto os cursos eles têm colaborado, né, para que os alunos eles desenvolvam, né, essas competências, essas habilidades, né, como que tem sido a formação desses professores, né, e os estudos, né, os diversos estudos que a linguística aplicada tem feito, tem realizado, tem colaborado bastante. Né? Então, é isso. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que queiram colocar? Bem, nós ainda teremos, né, contato pelo SIGA. Se vocês tiverem, né, alguma dúvida, alguma questão, podem mandar uma mensagem, né, pelo SIGA. Lá no SIGA também tem o meu e-mail, podem ficar à vontade para se depois, lendo o texto, tiver alguma questão, podem ficar à vontade para entrar em contato, né? Tem também os nossos tutores que têm acompanhado, né, tudo assim bem de perto, né, a quem eu gostaria de agradecer todo o auxílio, né, que eu tenho recebido na condução dessa disciplina por parte dos tutores, né? Então, como eu disse, né, qualquer dúvida, mandem mensagem, mandem e-mail, vai ser um prazer dialogar com vocês, né? Muito obrigado mais uma vez pela participação. Aí agradeço mais uma vez aos tutores, né? Também ao Oswaldo que nos ajudou com a técnica, né? E aí eu fico à disposição de vocês, caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo, tá bom?